Se tivéssemos mais mulheres líderes, teríamos um mundo mais pacífico? Na verdade, eu acho que agora as mulheres têm uma grande responsabilidade de liderar muito da transformação que está acontecendo, sobre como a gente define sucesso, como a gente define trabalho, porque basicamente o mundo como ele é hoje foi definido pelos homens e não está funcionando. Existem uns poucos bons homens que são muito necessários. Mas se você pensar a respeito, tivemos a primeira revolução das mulheres, que foi o voto feminino. A segunda revolução das mulheres, que foi liderada por Betty Friedan, nos Estados Unidos, e a Gloria Steinem, que foi basicamente de trazer acesso a todo tipo de emprego com um salário igual, a todo tipo de cargo no topo de todas as áreas. E agora eu penso que é uma terceira revolução das mulheres, que é redefinir o que é sucesso e trabalho. Então, em vez de simplesmente dizer, eu quero estar no topo com você, onde você está, dizer simplesmente, essa é realmente a melhor forma de conduzir um negócio? Essa é a melhor forma de conduzir o nosso mundo? E as mulheres estão dizendo, não. Muitas mulheres estão dizendo que, na verdade, precisamos mudar a estrutura corporativa em que estamos competindo, mudar o mundo político em que estamos competindo, não apenas competir nos termos que os homens criaram. E você sabe de uma coisa? Quando essas mudanças acontecerem, e elas vão acontecer, os homens ficarão incrivelmente agradecidos. Na criação da vida, na própria essência do que nós somos, há algo chamado de masculino e feminino. Infelizmente, nós criamos um mundo no qual nossa ideia de sucesso e de bem-estar é predominantemente masculina. Quero dizer, você precisa compreender, eu não estou falando sobre homem e mulher, estou falando de masculino e feminino. Um homem é capaz de ser tão feminino quanto ele queira ser, em termos do seu pensamento, em termos da sua emoção, quando ele deseja ser. Similarmente, uma mulher é tão capaz quanto um homem de ser tão masculina quanto ela queira, quando uma situação exigir ou quando esse tipo de ação for necessária. Agora, criamos sistemas de educação que são puramente masculinos, que estão produzindo também mulheres. Gostando-se disso ou não, infelizmente, a ideia de sucesso se tornou masculina. Aqueles que querem ter sucesso, mesmo se são mulheres, estão ficando assim, o que é um dano sério para a humanidade. Se você tirar o feminino do mundo, tudo que é gentil, tudo que é belo, tudo que é estético, tudo que é do aspecto mais sutil da vida desaparecerá. E apenas os aspectos de prover e sobreviver existirão. Agora, há uma séria preocupação sobre isso. Veja, 25 anos atrás, numa conversa normal, ninguém achava que valia a pena discutir economia, não é? Falávamos sobre o tempo, falávamos sobre coisas interessantes na cidade. Nunca falávamos sobre economia. Hoje, em qualquer conversa, todo mundo fala sobre economia. Economia significa sustento. Economia significa prover. Isso é puramente de natureza masculina. Não estou dizendo que mulheres não podem prover. Não estou falando de homens e mulheres, estou falando de masculino e feminino. Se você construir uma sociedade predominantemente masculina, você vai aniquilar o feminino. Nisso, tudo que é gentil e belo desaparecerá, mesmo numa mulher. Porque
quando você estabelece o padrão que essa é a única forma de ter sucesso, até elas vão se adaptar a essa situação e percebo que elas estão se adaptando e muitas mulheres estão expressando sua masculinidade de forma muito mais forte e bruta do que um homem. Está acontecendo. Isso é preocupante, porque se eu puder compartilhar algo da minha vida, sabe, naqueles dias, quando estávamos crescendo, meu pai era médico, ele era o provedor. Minha mãe nunca ganhou uma rúpia na vida dela. Mas nunca ninguém pensou que se ela não ganhasse dinheiro, ela valeria menos. Não, ela era a pessoa mais valiosa. Quando eu era criança, quando olho para trás e vejo, com todo respeito, quando olho para trás e vejo a forma que minha vida evoluiu, eu poderia muito facilmente viver sem meu pai. Mas não consigo imaginar minha vida sem minha mãe. Ela nunca ganhou nada, mas essa não é a questão. De onde o dinheiro vinha não fazia diferença, mas a maneira como as coisas eram feitas em casa era tudo. Tenho que lhe contar essas coisas simples. Ela fazia tudo na casa, de costurar, a bordar e a cozinhar, tudo. Porque ela não queria que outra pessoa fizesse isso para seu marido e filhos. Ela queria fazer por ela mesma. Se viajássemos para algum lugar, se tivéssemos que dormir, se ela visse uma fronha vazia, sabe, quando você viaja para outro lugar, apenas fronhas brancas, ela iria dizer, como crianças podem dormir com fronhas brancas? E pegava agulha e linha, ali mesmo. Em 5 minutos, ela costurava um pequeno papagaio ou uma flor. Esse pequeno papagaio verde, eu olhava para ele e dormia. Isso está tão profundo em minha consciência hoje, aquele pequeno papagaio verde, porque a percepção desse cuidado, acho que aquele pequeno papagaio verde entrou tão profundamente em mim, e em muitas formas quem eu sou hoje é uma manifestação daquele pequeno papagaio verde que ela costurou naquela fronha. Então, isso é feminino. Não estou dizendo que todo mundo tem que bordar, mas o que estou dizendo é que esse sentido de cuidado é feminino. E isso precisa acontecer. No sistema do yoga, o Hatha Yoga é um termo comum que está sendo usado em todo lugar, geralmente sem se saber o significado. Hatha significa, Ha significa sol, Ta significa lua. Isso significa equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Apenas quando essas duas coisas estão adequadamente equilibradas dentro de você, você é um ser humano pleno. Caso contrário, você é um ser humano desequilibrado. O Adiyogi, que é o criador do yoga, sei que na Califórnia vocês acham que foi a Madonna quem criou. Adiyogi é simbolizado como o símbolo supremo do homem. E como ele é simbolizado em todas as imagens, numa metade ele é mulher, na outra metade ele é homem. Ele é o homem supremo, mas uma metade dele é mulher, a outra metade é homem. Porque um verdadeiro ser humano é um equilíbrio justo entre o masculino e o feminino. E em locais de trabalho, eu não vejo por que o gênero deveria ser uma questão. Por que deveríamos olhar para uma pessoa sempre como um homem ou uma mulher? Você pode apenas olhar para eles como um ser humano ou como um pedaço de vida. Veja, esta é a natureza de um ser humano. Seja do que for que você esteja desprovido, você acha que esta é a coisa mais importante? Aquilo que você não tem, naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por 2 dias, comida será Deus, sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por 2 minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que naquele momento esteja lhe faltando, aquilo se torna, assume
se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, 1 minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado? Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for, quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro, sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal, quero dizer normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola. E eu não conseguia acreditar que eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida, porque eles estavam no 2º ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não, é claro. Agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago há apenas você sabe, 8 dias. Faz 2 dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, 8 dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é...
Mesmo uma formiga, que tem 1/1000º do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens, de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... Não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz disso. Todo gênio humano foi sufocado até a morte, simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida, porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro. Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel estava impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo, não é?
Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, DishNet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Doordarshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. O mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. Não. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.